Bom dia! Vamos dar seguimento à nossa Feira do Livro hoje, contando a história de Luiz Gama. Quem vai contar a história dele pra gente vai ser o Iratã Curvelo, um autor aqui da nossa cidade. Luiz Gama, que foi um poeta, jornalista, advogado, abolicionista, muito importante para a história do negro no Brasil. Pedido do MADEF, eu venho aqui fazer uma fala e dar a minha contribuição nesse processo para mostrar para vocês a importância de Luiz Gonzaga Pinto da Gama dentro do processo que culminou com a abolição da escravatura. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 21 de junho de 1830 em Salvador, na Bahia. Ele é filho de um fidalgo português a quem a história e o próprio Luiz Gama se furtou de citar em razão da inexpressividade dessa figura. No entanto, se agiganta quando sabemos que Luiz Gama é filho da princesa africana da Costa da Mina da nação Nagô-Gegê, Luísa Maim. Luísa Maim era uma mulher combativa, valente, ativa, e exercia em Salvador a atividade de quitandeira, vendendo frutas nas feiras de Salvador, atividade essa que era peculiar aos negros libertos naquela época. Luísa Maim foi figura importante, liderança importante dentro do processo de reorganização dos grupos que faziam combate ao escravagismo no Brasil. Ela se envolveu com a construção do processo que culminou com a Revolta dos Malês em 24 de janeiro de 1835 e também com a Sabinada, que foi de novembro de 1837 a março de 1838. E nesses dois episódios que Luísa Maim teve presente, teve sua participação efetiva, ela foi descoberta como uma das líderes que conseguiram organizar esse movimento. E ela então teve que fugir de Salvador, mas antes deixou seu filho Luiz Gama, então com 7 anos de idade, aos cuidados do seu genitor. Se retira da vida do filho às pressas e vai para o Rio de Janeiro, onde seu último paradeiro é citado na história, em 1838, e de lá não se sabe se ela foi deportada para a África ou se teve um fim na cidade do Rio. Isso a história não nos certifica e deixa essa lacuna. No entanto, nos voltamos para a trajetória de vida de Luiz Gama, que começa a ser aqui desenhada. Seu pai era um homem metido em jogatinas, homem de vício, e nessa relação que ele tinha com a própria vida promíscua, ele contraiu uma infinidade de dívidas de jogo, e para se livrar das dívidas, ele levou o pequeno Luiz Gama, com 10 anos de idade, no dia 10 de novembro de 1840, a bordo do navio Patacho Saraiva, ancorado na Baía de Todos os Santos, e o vendeu ali como escravo para poder quitar suas dívidas de jogo. Dali 2 dias o navio partiu rumo à cidade do Rio de Janeiro para fazer a leva daquelas mais de 100 escravos. De lá esses escravos foram separados, uma leva de 40 escravos seguiu para São Paulo, que foram comprados pelo comerciante Antônio Pereira Cardoso, e de lá seguiram para Lorena, cidade próxima a 200 km de São Paulo. Nessa compra também estava Luiz Gama. Luiz Gama, com 10 anos, começa a vivenciar a vida de trabalho na fazenda, fazendo os trabalhos domésticos. E lá aprende, com outro escravo, a arte da sapataria. Naquele tempo, São Paulo vivia a efervescência da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde os filhos dos barões vinham para poder estudar. E essa pousada em Lorena, ela era uma pousada de passagem, na verdade. E nessa pousada chegou certo dia lá um jovem vindo de Campinas, de nome Antônio Rodrigues Prado Júnior, e que ali fez amizade com Luiz Gama. Nessa vivência que tiveram, ele ensinou Luiz Gama a ler e a escrever. Luiz Gama aprendeu a ler e escrever aos 17 anos de idade, estava alfabetizado. E a consciência que ele tinha de ser um homem livre fez com que ele tivesse a vontade de ir para São Paulo
e buscar dias melhores para si. Lá ele se alistou na Guarda Municipal e tornou-se, 2 anos mais tarde, ordenança de uma das mais importantes autoridades de São Paulo, o conselheiro Francisco Maria de Souza Furtado, que era chefe de polícia e catedrático da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi esse homem o responsável pela sua formação intelectual e pelo seu conhecimento jurídico. Ele serviu a Guarda Municipal durante 2 anos e, por um ato de subordinação, ele se retirou-se dessa vida militar. Mas pela amizade que tinha com o conselheiro, 2 anos depois, ele conseguiu uma vaga e foi nomeado amanauense, que é um escrevente na Secretaria de Polícia de São Paulo, na Delegacia de São Paulo. E lá ele fazia plantão como delegado substituto. E foi aí que ele começou a frequentar a Faculdade de Direito como ouvinte apenas e a frequentar a biblioteca da entidade, onde lá ele se debruçou sobre aquela vasta biblioteca e conseguiu ali esse conhecimento do jurídico que ele trouxe para a sua vida, e aí ele começou a fazer as petições e advogar nas causas abolicionistas. Nessa vivência ele conheceu muita gente aí de suma importância dentro da sociedade paulistana e começou a ter uma certa notoriedade, porque ele era alguém atento a tudo que acontecia à sua volta. Ele já escrevia para jornais na época alguns artigos e ele se notabiliza ao escrever em 1859 o seu primeiro e único livro chamado Primeiras Trovas Burlescas, onde ele apresenta para a elite e para a literatura brasileira o gênero de sátira. A primeira sátira dentro da literatura brasileira é a sátira de Luiz Gama. Muitos de vocês devem se lembrar da novela que passou aí há um bom tempo, chamada Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu, ela é baseada num poema Quem Sou Eu, de Luiz Gama, onde ele fazia uma sátira com a elite paulista, com a classe política da época, falando das disparidades de trato com o povo negro naquela época. José Bonifácio, nessa época, em 1864, a convite de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade e Silva, que era diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e também sobrinho de José Bonifácio, ele faz a sua inclusão na maçonaria. É a partir daí, dessa vida na maçonaria, que Luiz Gama começa a escrever uma história rica no processo de militância em busca da liberdade do povo negro no solo brasileiro. A política, a sua veia jornalística e a maçonaria que ele adentrava foram fundamentais nesse processo de conscientização da sociedade para que se pensasse numa forma de se conseguir a liberdade para os negros que estavam no cativeiro. Nesse processo, Luiz Gama se inseriu com as armas que ele tinha e que ele havia conseguido dentro do campo jurídico. Luiz Gama era um sapiência dentro das leis no solo brasileiro. E foi através das brechas que a lei tinha e das irregularidades na relação de trabalho entre senhor e escravo que Luiz Gama, buscando sobre a luz da lei, conseguiu libertar do cativeiro mais de 500 escravos, como certificado está na história. A vida desse homem foi em função da liberdade dos escravos. E ele o fazia de forma gratuita, sem nada cobrar. Há casos relatados aqui na história de que escravos que buscavam ele sem condições nenhuma, inclusive sem lugar para ficar, ficavam na casa dele, amparados por ele,
e muitos dele, ele inclusive dava do seu próprio bolso, os recursos que tinha, o dinheiro para se sustentar. Essa é a grandeza da obra de Luiz Gama, que dedicou uma vida inteira na busca da liberdade do povo negro. Notabilizou-se também por ser um empreendedor na área da publicidade, do jornalismo. Ele fundou vários jornais. Fundou o jornal Diabo Coxo, fundou o Cabrião, fundou o jornal Radical Paulistano. E neles ele fazia as crônicas, as críticas, colocava os seus poemas, todos voltados, na sua grande maioria, para a sensibilização das causas abolicionistas. Nessa vertente, e nos embates que ele fazia, porque ele tinha algo grandioso dentro de si, ele era um orador de primeira linha. Luiz Gama se entregou de corpo e alma a esse processo de libertação do solo brasileiro. Morreu em 24 de agosto de 1882, sonhando com a abolição. E como para o negro tudo vem tarde, só em novembro de 2015, Luiz Gama foi outorgado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, como um verdadeiro advogado. E em 2018, o governo brasileiro concedeu a ele duas honrarias: a de constar seu nome no panteão dos heróis da pátria e ser aclamado o patrono da abolição da escravatura no Brasil. É essa grandeza de Luiz Gama que nós temos que ter na consciência, que não podemos baixar a nossa guarda em nenhum momento e seguimos a luta em prol da verdadeira liberdade. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. É tão bom, né, saber um pouquinho mais da nossa história, saber a história de heróis negros brasileiros. A Feira do Livro, na Ladeira da Praça, vai continuar. Às 13 horas a gente volta com um vídeo da Solange Adão. Esperamos vocês!